2 Crônicas, capítulo 20. E nós vamos estar lendo esse capítulo durante a mensagem, amém? Quem gosta de ler a palavra de Deus aí? Amém, isso aí. Que sem palavra, meu amigo, meu irmão, não tem poder não, isso aí. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos estar lendo durante a mensagem. E nós vamos estar olhando um pouquinho da história de um rei chamado Josafá. Vamos falar esse nome desse rei? Josafá. Esse rei, quando a gente olha para a história dele, a gente vê como que ele foi um rei diferente lá em Judá. Porque infelizmente na história dos reis de Israel e na história dos reis de Judá, né, que era com a separação das tribos, tiveram muitos reis ruins. Tiveram muitos reis que governaram não segundo a vontade de Deus. E esse rei fez a diferença. Porque constantemente o povo de Israel estava andando em círculo. Círculo de quê? Círculo de idolatria, círculo de alianças erradas, círculo de distanciamento de Deus, círculo de pecado. Constantemente o povo de Israel estava andando em círculo. Mas, de tempo em tempo, Deus levantava um rei para quebrar esse ciclo de pecado na vida do povo de Israel. E Josafá foi um desses reis que Deus levantou. E a gente vai estar lendo um pouquinho da história dele. Por quê? Porque Josafá decidiu mudar. Josafá decidiu quebrar o círculo e mudar. Ele decidiu quebrar o ciclo e fazer o povo andar, fazer o povo mudar. Porque quando um líder muda, o povo também muda, amém? Quando o líder muda, o povo também muda. E o povo, naquela época de Josafá, o povo mudou. Porque Josafá levou o povo a buscar a Deus de todo o coração. E a Bíblia diz que o rei Josafá, ele segue os caminhos e os princípios de seu avô, bisavô, seu antepassado Davi, porque ele era da linhagem de Davi, o rei Josafá. E exatamente pela decisão de mudar, que um povo inimigo se levantou contra o rei Josafá. A história do rei Josafá começa desde o capítulo 17 de 2 Crônicas, se você tiver interesse de conhecer mais um pouquinho da história desse rei. E essa decisão dele mudar, levantou o quê? Um inimigo contra ele. Porque quando as mudanças começam a acontecer na nossa vida, o inimigo se levanta. Sabia? Quando você decide quebrar o círculo, quando você decide mudar, o inimigo começa a se levantar. O inimigo começa a se levantar para fazer você parar. No domingo retrasado, o pastor pregou sobre o quê? O quê? Vocês já esqueceram da mensagem? Não, né? Vocês não estão andando em círculo ainda não. Sobre o que o pastor pregou na semana retrasada? Pare de andar em círculo, amém? Você já parou de andar em círculo? Amém? Tem poucos améns aí, hein? Vou falar com o pastor que ele tem que pregar essa mensagem de novo. E no domingo passado, ele pregou sobre o quê? É hora de... Você já começou a mudar? Amém? E aí, meu irmão? Você já começou a ser perseguido por causa disso? Porque quando a gente decide quebrar o círculo e decide mudar, o diabo começa a se levantar contra a gente e começa a nos perseguir. E a gente vai aprender um pouquinho com o rei Josafá. O que a gente precisa fazer para a gente não deixar o diabo parar a nossa mudança. Amém? Amém, irmãos? Você quer saber? Quer? Você quer conhecer? E nós vamos nessa noite estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa história de Josafá. Por quê? Porque infelizmente o diabo virá sim contra a gente. E a gente vai entender que isso é bom também quando o diabo vem contra a gente, sabia? Nem ouvi nenhum amém, né? Todo mundo ficou quietinho agora. A gente vai entender na mensagem que até quando o diabo vem contra a gente é bom. Na realidade a gente precisa ficar preocupado quando o diabo não vem contra a gente. Aí que a gente tem que ficar preocupado. Tá? A gente vai... Vamos lá. Vamos começar aí no primeiro versículo de 1 a 4.
Vamos juntos? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Vocês já entenderam que é o rei de Judá, ok? Então informaram a Josafá o quê? Um exército enorme vem contra ti do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar quem? E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor, segundo a Crônicas 20, de 1-4. Irmãos, como eu falei antes, quando Josafá decide quebrar o círculo, quando ele decide mudar a história do povo de Israel, o rumo da história do povo de Israel, e o que Josafá faz? Josafá quebra com a idolatria, começa a arrancar a idolatria do povo de Israel, ele chama o povo à presença de Deus, ele manda os levitas, os sacerdotes, ensinarem a palavra de Deus para todo o povo de Judá. Ou seja, ele começa um movimento de quê? De adoração, de busca, de envolvimento com Deus. E quando ele começa esse movimento, o que acontece? Exatamente o que nós lemos no texto. Começa um povo inimigo se levantar contra Josafá. Para não perder o costume, os amonitas e os moabitas, o quê? Moabitas e amonitas, que eram os dois povos que eram inimigos do povo de Israel. Os amonitas e os moabitas, eles não queriam ver o bem do povo de Israel de jeito nenhum. E aí se levanta um grande exército contra o povo de Judá. Por quê? Porque o rei Josafá estava andando na presença de Deus e fazendo com que o povo também andasse na presença dele. E nós vamos aprender essa noite um pouquinho com o rei Josafá. Primeira coisa que nós precisamos fazer, anota aí, hein? Primeira coisa que nós precisamos fazer quando Satanás vem atrás da gente nos perseguir, porque a gente está querendo mudança, porque a gente está quebrando círculo. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus. E a gente vai ver isso lá no versículo 5 e 9. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a destes para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. O que Josafá está fazendo nesses versículos, irmãos? O que Josafá está fazendo nesses versículos? Não é se lembrando daquilo que Deus fez? Não foi Deus que nos deu essa terra que nós estamos habitando hoje? Não foi o Senhor que expulsou os nossos inimigos? Não foi o Senhor que usou os nossos antepassados para fazer isso? Não é o Senhor que governa a terra e os céus? Irmãos, no momento de luta, no momento de crise, no momento de perseguição do diabo, no momento em que nós somos perseguidos pelo nosso inimigo, pelo inimigo das nossas almas, nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus para as nossas vidas. E aonde estão as promessas de Deus para as nossas vidas? Aonde? Na palavra. Na palavra de Deus. Deus tem várias promessas na palavra dele para nós. E nós precisamos nos lembrar, irmãos, dessas promessas. Porque não é fácil quando nós somos perseguidos. Não é fácil quando muitas vezes a gente se encontra numa situação de perseguição. Porque a nossa primeira reação é o quê? É se desesperar. Que o diabo está me perseguindo,
que estão se levantando contra mim e que... Mas não é isso que Deus nos chama a fazer. Deus nos chama a nos lembrarmos das promessas deles para nós. Deus nos convida a nos lembrarmos das promessas dele para cada um de nós. Ou seja, Josafá começa a sua oração enchendo o coração dele de quem é Deus. Irmãos, no momento das lutas, se a gente não souber quem é Deus, a gente se desespera mesmo. Se você não souber quem é seu Deus, se você não souber quem é seu Pai, o que Ele é capaz de fazer por você, você se desespera mesmo. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Conhecer como Ele é e quem Ele é. E aquele Deus, o Deus de Josafá, é o mesmo Deus a quem nós adoramos hoje, amém? É o mesmo Deus, irmãos. Ele não mudou nada. Só que às vezes a gente age como se o Deus da Bíblia não fosse o mesmo Deus que nós adoramos hoje. Às vezes a gente olha para a Bíblia, mas não olha com os olhos da fé. Não acredita naquilo que Deus pode fazer por nós. Às vezes a gente até acredita que Deus fez lá no passado, mas fazer por nós já é outra conversa, né? Mas o Deus é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dEle nos promete isso. Então esse Deus, mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele nos fez promessas. E se Ele é um Deus que faz promessas, Ele também é um Deus que cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Então quando você se encontrar diante de uma situação difícil, encha o seu coração de quem Deus é. Enche o seu coração de quem Deus é. Não começa a se desesperar olhando o problema que é muito grande, que é enorme, que é... Não, começa a se lembrar de quem o seu Deus é. E daquilo que Ele já foi capaz de fazer por você. E daquilo que Ele é capaz de fazer por você. Porque Deus é grande, amém? 2 Crônicas 7, 14 e 15, vocês podem ler, está na tela? O que Deus está nos prometendo nesse versículo? Se nós o buscarmos, nos humilharmos, orarmos, nos convertermos nos nossos maus caminhos, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos perdoar. E Ele vai sarar a nossa terra. Irmãos, Deus não é homem para que minta, Ele cumpre as suas promessas. Da mesma forma que o povo de Israel era o povo de Deus, a igreja do Senhor hoje é o povo de Deus. Você é o povo de Deus, amém? Você é a igreja do Senhor. E para nós como igreja também nós temos uma promessa. Mateus 16, 18 diz o quê? Amém? Você crê nisso? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Elas não vão prevalecer, elas não têm como. Nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, que todo aquele que se levanta contra a igreja do Senhor já deu o primeiro passo para cair. Amém? Todo aquele que se levanta contra a sua vida, servo de Deus, já deu o primeiro passo para cair. Porque maior o que está em você do que o que está no mundo. Maior o que está aí dentro, o Espírito Santo está morando em você. Ele é maior do que o diabo, ele é maior do que qualquer demôniozinho. A gente não pode recuar, irmãos. A missão da igreja, ela não é uma missão defensiva, ela é uma missão ofensiva. Nós não estamos aqui para nos proteger, nós estamos aqui para avançar. Nós não estamos aqui para nos escondermos dentro dessas quatro paredes. Nós estamos aqui para sair e arrombar a porta do inferno. A nossa missão nessa terra é para isso. Ela é ofensiva. As portas do inferno não prevalecerão. Você já viu porta andar? Você já viu alguma porta sair andando? Já viram? Porta geralmente fica como? Parada. E às vezes a gente imagina a igreja, sabe, recuando.
em relação à porta do inferno. Não, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, sabe por quê? Porque a gente é que vai arrombar a porta do inferno. É a gente que vai contra ela, não é ela que vai vir contra nós. Irmãos, nós precisamos entender isso, que a nossa missão ela tem que ser ofensiva, a gente tem que ir contra o inferno, e não ficar com medo dele, não ficar com medo do diabo, não ficar com medo dos seus demônios, com vergonha muitas vezes. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas, amém? A igreja precisa avançar, a igreja não pode recuar. A igreja de Jesus foi feita para avançar e não para recuar. E nós precisamos, irmãos, viver isso. Não apenas entender isso, mas viver isso. Porque à medida que nós não avançarmos contra as portas do inferno, o diabo vai ganhar espaço. O diabo vai ganhar cada vez mais espaço no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Aonde o diabo entrou é porque a igreja não entrou primeiro. Aonde o diabo está fazendo a festa é porque a igreja não se posicionou. E se a gente continuar na omissão, o diabo vai continuar avançando. E não vai ser culpa dele não, a culpa é nossa. A culpa não é do diabo, a culpa é nossa. Porque nós estamos aqui para isso como igreja do Senhor. Nós não estamos aqui para nos acovardarmos. A Bíblia está a nos dizer, 1 João 4,4, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está no mundo, que está naqueles que pertencem ao mundo. Vocês não ouviram o que eu falei? Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. O Espírito Santo que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Irmãos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Quem não está indo contra as portas do inferno, não herdará o reino dos céus. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Deuteronômio 28:7 diz o que, irmãos? Amém? Essa é a promessa para a sua vida. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão. Amém? Você recebe isso? É essa promessa que Deus tem para você nessa noite, para a igreja de Jesus aqui neste lugar, amém? Em segundo lugar, o que fazer quando o inimigo se levanta para nos intimidar, nos parar nas mudanças que nós começamos a fazer? Olhe firmemente para o Senhor. Olhe firmemente para o Senhor. Versículo 10 e versículo 12 a 12. Diz o quê? Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsados da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Irmão, muitas vezes, nas nossas dificuldades, nós não sabemos mesmo o que fazer. Nós não sabemos que passo tomar. É por isso que nós oramos, amém? É por isso que nós oramos. Porque Deus sabe o passo que nós precisamos tomar. Deus sabe o próximo passo que nós precisamos dar. É por isso que nós precisamos orar, irmãos. Por isso que às vezes tem muita gente que dá passo errado porque não orou antes. Deu aquele passo, quebrou a cara. Por quê? Porque não orou antes. Porque se você tivesse orado antes, Deus tinha dito para você para onde você tinha que ir. Porque Ele sabe o melhor caminho que você precisa tomar. Não tome decisões, não tome passos sem antes olhar para o Senhor. Foi isso que Josafá fez. Ele olhou para o Senhor quando ele não sabia o que fazer. Ele olhou firmemente para Deus.
Irmãos, nós não podemos olhar para as nossas limitações. Nós não estamos aqui nessa noite para olharmos para as nossas limitações. Você é limitado? Você é limitado? Eu sou. Eu tenho as minhas limitações. Muitas. Mas nós não estamos aqui para olharmos para as nossas limitações. Nós estamos aqui para olharmos para aquele que venceu a morte. Porque aquele que venceu a morte pode vencer qualquer coisa por nós. Você recebe isso? Amém? Aquele que venceu a morte pode vencer qualquer coisa na sua vida. Você de repente não tenha como vencer. Eu muitas vezes não tenho como vencer. Porque eu tenho limitações, você tem. Mas Jesus não tem. Jesus não tem limitação nenhuma. Deus não tem limitação nenhuma. O Espírito Santo que habita em você não tem limitação nenhuma. Então nós podemos e precisamos, irmãos, colocarmos as nossas vidas cada vez mais nas mãos de Deus. Quando nós precisamos tomar alguma decisão, quando nós estamos diante de uma decisão difícil, nós precisamos nos colocarmos diante do Senhor. Porque Deus sabe das nossas limitações. E é na sua limitação que o poder de Deus vai agir. É na sua limitação que Deus vai mostrar o poder dele. Porque apesar de mim e de você, Deus vai fazer. O legal é isso, que apesar das minhas limitações e das suas, Deus tem o poder para fazer. E aí isso sim se torna um grande testemunho para Deus. Isso sim se torna um grande testemunho. Porque muitas pessoas vão falar assim: nossa, fulano, porque ele deixou Deus agir na vida dele. Porque ele permitiu que Deus fizesse um milagre na vida dele e através da vida dele. Porque quando Deus faz as nossas vidas, irmãos, apesar de nós, o inferno estremece. O diabo tem medo disso. Porque quando você para de olhar para as suas limitações e passa a olhar para Deus, o diabo estremece. Porque ele sabe que ele não tem poder mais na sua vida. Ele sabe que não pode te parar mais. Você recebe isso? Amém? Irmãos, então ao invés de nós olharmos para a fúria do inimigo, porque ele vem furioso, não vem? Ele não vem para passar a mão na sua cabecinha não, tá? Ele não vem para te alisar não. Ele vem para te destruir. Então ele vem furioso. Então ao invés de você olhar para a fúria do inimigo, você precisa olhar para a grandeza de Deus. Começa a olhar para a grandeza de Deus e para de olhar para a fúria do diabo. Que tem muita gente olhando mais para a fúria do diabo porque para a grandeza de Deus. Aí não tem como. Aí você vai desistir mesmo, você vai recuar mesmo. Olhe para Ele. Amém? Olhe para Jesus. Salmos 34, 5 diz o que, irmãos? Você é perseguido? Olha para Ele, amém? Salmo 141, 8 diz o que? O salmista. Amém? Os olhos do salmista estão fitos em quem? Em Deus, amém? Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso nós podemos olhar para Ele no momento da dificuldade. Tem uma ilustração que o Rodrigo já contou aqui, que é uma história verdadeira, uma história verídica. Lá na Inglaterra, estava tendo muita neve, e aí o diácono lá, ele estava em dúvida se ia ou não, e aí ele sentou na lareira dele lá, já tinha decidido não ir para a igreja naquele dia, e aí o Espírito Santo falou com ele: não vai, porque vai ter gente lá. E aí ele foi, em meio à neve, né, porque ele sabia que o pastor também não ia conseguir chegar na igreja naquele dia. E aí ele foi, o diácono. E aí ele preocupado: eu vou pregar o quê, né? Porque não tinha um costume de pregar. E aí ele começou, né, a pregar. Ele pregou 5 minutos e o restante da mensagem dele foi só uma frase: olhe para Jesus.
Olhe para Jesus. O restante todinho da mensagem. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Só que ele não sabia que tinha um garotinho ali de 12 anos de idade que decidiu olhar para Jesus. Ele entregou a vida dele naquele domingo para Jesus, naquele domingo pela manhã para Jesus. E esse menininho cresceu. E ele tentou ingressar num seminário teológico, não conseguiu, não foi aceito, porque ele era de uma família que não tinha histórico. E ele não desistiu, ele continuou buscando por ele mesmo. E esse menininho se tornou o grande Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Um homem que pregava para mais de 15 mil pessoas. Porque ele estava naquela manhã e ele ouviu a pregação daquele diácono. Olhe para Jesus. Nessa noite eu te convido a fazer a mesma coisa. Olhe para Jesus. Olhe para Ele quando você estiver passando por esses momentos de perseguição. Então, para onde você está olhando? Para a grandeza de Deus ou para as suas limitações? Para a grandeza de Deus ou para a fúria do diabo? Para a grandeza de Deus ou para o seu problema? Para onde você está olhando? A sua vitória vai depender para onde você está olhando. Ok? Então, de que forma podemos vencer o inimigo de nossas almas? Como podemos derrotá-lo? Em terceiro lugar, não esqueça, é Deus quem peleja por você, amém? Versículo de 13 a 17, diz assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês, amém? Deus é quem peleja por você. A cada dia, irmãos, nós precisamos nos lembrar dessa verdade, que quem peleja por nós é o Senhor. Que o Senhor está conosco. Porque o diabo, ele tenta todos os dias dizer que Deus não está com você. O diabo todos os dias ele tenta pegar essa mentira para você, que você está sozinho, que você está abandonado, que ninguém te ajuda. O diabo ele tenta te enganar todos os dias com essa mentira. Porque se você está com Deus, você precisa mais de quê? Amém? Se você está com Deus, você precisa de mais de quem? Porque todo o resto Deus vai providenciar para você. Deus vai providenciar tudo o que você precisa se você estiver com Ele. Se você estiver com Ele. Porque muitas vezes a gente pensa que está com o Senhor, mas não estamos. Por isso que a palavra de Deus diz que no último dia Jesus vai dizer para muitos: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Tem muita gente dentro da igreja enganada, achando que é, quando não é. Por isso que nós precisamos nos examinar todos os dias, irmãos. E o diabo, ele tenta sempre usar essa mentira contra nós, dizendo que Deus não está conosco, mas Deus está conosco, amém? Deus está conosco. Irmãos, o diabo não pode fazer nada com você, a não ser que você acredite nele. O diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida, a não ser que você acredite nele. Se você acreditar no diabo, você está perdido. Se você acreditar nessa mentira, que Deus não está com você, você está perdido. Porque aí o diabo vai ter poder sobre a sua vida. Não acredite na mentira do diabo, porque ele é mentiroso desde o começo.
Desde o começo ele mentiu para Adão e para Eva. Mentiu para todos os anjos que caíram com ele. Terça parte dos anjos por causa de mentira. E ele mente até hoje. E ele mente muito bem. Ele mente muito bem. Porque ele nos promete dar aquilo que Deus já nos deu. Já prestaram atenção nisso? Lá quando ele fala, Jesus, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Deus já tinha dado isso para Jesus. Já é de Deus. O diabo não tem nada. O diabo não tem nem a chave da casa dele. O diabo não tem nada. Tudo que ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer se você acreditar nele. Se ele está agindo na sua vida, é porque você está acreditando nele. Não acredite na mentira de Satanás. Porque ele é mentiroso e ele faz isso muito bem. Em quem você está acreditando? Na verdade de Deus ou na mentira do diabo? Pensa aí um pouquinho. Em quem você está acreditando? Na verdade de Deus? E a verdade de Deus é a verdade da palavra? Ou você está acreditando na mentira do diabo? Efésios 6:16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, Deus já nos deu todas as armas que nós precisamos para vencer a mentira do diabo. A gente só não vence se a gente não quiser. Deus já nos deu todas as armas. E o escudo da fé é uma dessas armas. O escudo da fé, irmãos, ele nos dá o poder de apagar todos os dardos inflamados do diabo. Então, ele só vai conseguir entrar na sua vida com os dardos inflamados se você não estivesse usando o escudo da fé. Aí ele entra mesmo. Aí que ele vai conseguir fazer uma arruaça na sua vida. Tiago 4:7 diz o que, irmãos? Sujeitai-vos, portanto, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo ainda está agindo na sua vida, é porque você ainda não está se sujeitando a Deus. Porque a promessa é: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Porque ele sabe que quando você está sujeito debaixo das mãos de Deus, quando você está andando realmente no caminho de fé, debaixo das mãos de Deus, ele sabe que ele não tem poder sobre a sua vida. Ele só vai permanecer na sua vida quando você dá lugar. Quando você não usa o escudo da fé, quando você não se sujeita a Deus. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que têm dado lugar ao diabo, têm passado por lutas, porque não têm obedecido a palavra de Deus. Não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa do seu discipulador, não é culpa do seu líder. É sua. É sua decisão. Foi você que decidiu fazer aquilo. Foi você que decidiu tomar aquele caminho. Então tem coisas que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver comigo. Tem a ver com a minha decisão. O inimigo não pode vencer o Deus que luta por você. Você não ouviu isso não. O inimigo não pode vencer o Deus que luta por você. Amém? O diabo não pode vencer o Deus que luta por você. Você entendeu? Poder que o seu Deus tem. Porque ele pode vencer o diabo que luta contra você. Você não pode vencer o diabo, sabia? Mas Deus pode. É por isso que a gente busca a presença de Deus. É por isso que a gente está na igreja. É por isso que a gente está no corpo de Cristo. É por isso que o corpo de Cristo existe. Porque se você se convertesse e ficasse em casa, você seria uma presa facinha para o diabo. Que é o que acontece com aqueles que se afastam da casa de Deus. Viram presa fácil. Porque Jesus criou, fundou a sua igreja para que a gente se ajudasse uns aos outros. Para que a gente fortalecesse uns aos outros. 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz o que, irmãos?
Sede sóbrios e vigie. O diabo, vosso adversário, anda como, irmãos? Em derredor, buscando alguém para devorar. O que nós precisamos fazer? Resistir firmes na fé. Meu irmão, não reclame quando você for perseguido pelo diabo. Aquela frase que eu falei no começo. Não reclame quando você for perseguido pelo diabo. Se você está sendo perseguido por Satanás, você está no caminho certo. Agora, se você não está batendo de frente com o diabo, pode ser que você esteja andando na mesma direção que ele. Pode ser que você esteja andando na mesma direção que o diabo. Porque diz que no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, no mundo vocês serão por causa de mim. Então, é normal o crente ser perseguido. No trabalho, na escola, na rua, pelos vizinhos. É normal. Crente é perseguido mesmo. Por causa da fé em Jesus. Porque o diabo ele não está satisfeito com a igreja. Quando o diabo estiver satisfeito com a igreja, pode fechar as portas. Porque ele está indo na mesma direção que ele. Nós precisamos bater de frente com ele, irmãos. Precisamos bater de frente com o diabo. Porque ele não está brincando conosco. E a gente também não está aqui para brincar com ele, amém? Grande é a fúria do inimigo, mas não olhe para a fúria dele. Ore para o Senhor, porque maior é a sua vitória. Amém? Se o diabo vem contra você, ele se levanta para cair. Amém? Se você estiver sujeito a Deus, ele se levanta na sua vida, mas para cair. Pode ficar tranquilo. Que ele vai se ele se levantar, ele vai se levantar para cair. Romanos 16, 20 diz o quê? O que Deus vai fazer? Esmagar debaixo dos vossos pés a Satanás. É uma promessa de Deus. Aonde que a gente precisa ter medo do diabo, irmãos? Se Deus já nos prometeu essa vitória. Diga bem forte essa palavra de Jeremias 20, 11. Amém? O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Se o Senhor está com você, quem é que vai contra você? Ninguém pode contra você, se o Senhor estiver com você. Amém? De que forma podemos vencer o inimigo de nossas almas? Como poderemos derrotá-lo? Quarto lugar, creia no Senhor e creia nos seus profetas. Versículo 18, 19 e 20, diz o quê? Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor e o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos seus profetas, nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Irmão, o rei Josafá declara que aquele que tiver fé em Deus será sustentado por ele, e aquele que tiver fé nos profetas dele terá a vitória. Amém? Josafá já tinha experiência de sobra na vida dele e na vida dos seus antepassados, para saber que a voz do profeta de Deus era a voz do próprio Deus para o povo. O povo de Israel respeitava muitos profetas. Os reis respeitavam muitos profetas. Eles sempre pediam conselho aos profetas antes de tomar alguma decisão, porque eles entendiam que a voz do profeta era a voz de Deus. Porque quando Deus queria falar com o povo, ele usava os seus profetas. Quando o povo precisava ir diante de Deus, eram os sacerdotes. Mas quando Deus queria falar com o povo, ele usava os seus profetas.
E o povo entendia isso. Irmãos, o diabo, sabendo disso, ele tem difundido nas nossas igrejas, não apenas na nossa, mas de uma maneira geral, muitas vezes, que a voz do profeta não é a voz de Deus, com frases do tipo: ele é homem como nós, se Deus fala com ele, fala comigo também. Muitas pessoas têm ido por esse caminho e têm tido muitos problemas em suas vidas, porque não foi ideia de homens isso. Os 5 pilares da igreja, entre esses 5 pilares está o profeta. E as nossas igrejas hoje, brasileiras principalmente, nunca precisaram tanto de profetas como tem precisado hoje. De homens que realmente digam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Toda vez que um profeta ia falar aquilo que Deus tinha para dizer, ele dizia: assim diz o Senhor. E por muitas pessoas não acreditarem nisso, não ouvem aquilo que Deus tem para dizer. Fecham o seu coração e não ouvem a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para dizer para elas. E isso faz com que as pessoas não andem naquilo que Deus tem preparado para a igreja dele hoje. Então não caia nessa mentira também do diabo, irmãos. Porque o diabo sabe que no momento que você não ouvir a palavra dos profetas, quem perde é a igreja. A igreja se enfraquece. A igreja perde território, porque não ouve a palavra do profeta. Nós sabemos que lá, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Todos nós podemos ir até a presença do Altíssimo. Mas quando se trata da palavra para a igreja, é o profeta que traz. Quando se trata na nossa comunhão com Deus, o véu foi rasgado. Nós não precisamos mais de sacerdotes para irmos até a presença de Deus. Mas Deus ainda hoje usa profetas para falar para você. Para falar a verdade dele para você. E a gente precisa abrir o nosso coração para isso. Eu creio que neste lugar, nessa igreja, Deus levantou um profeta. Não é porque ele é meu marido, mas Deus levantou um profeta, um homem de Deus aqui. Então não se ache contra o profeta do Senhor. Não se ache contra o profeta do Senhor. Porque não é ele que vai ser atingido. Pode ter certeza absoluta disso. Porque se ele está aqui é pela palavra de Deus. Se ele está aqui é porque o Senhor mandou ele para cá. Não foi uma escolha nossa virmos para Boa Esperança. Você pode ter certeza absoluta disso. Foi uma escolha de Deus. Então, pense muito bem antes de questionar aquilo que Deus tem falado para você através da vida dele. Amém, igreja? Êxodo 14, 31 diz o que, irmãos? Amém? O profeta de Deus, Moisés, o povo viu isso e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Gideão também, Juízes capítulo 7, versículo 18, diz o que, irmãos? Juízes 7, 20. Amém? Moisés, Gideão, Elias, que é o próximo versículo que nós vamos ler. Profetas de Deus, que Deus usou para falar ao povo. E Deus continua falando ao povo através dos profetas, amém? 1 Reis 17, 24 diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
Você só vai receber uma palavra de um profeta de Deus se você reconhecer que ela é verdade. Senão você não vai receber. Novo Testamento, Hebreus 13, 17, diz o que, irmãos? Amém? Isso é bom para o pastor? Isso é bom para a igreja. Amém? Isso é saúde para a igreja, isso é bom para você. Não se veja contra o seu líder. Não se veja contra o seu líder. Números traz a história lá daqueles que se levantaram contra Moisés. Que a terra se abriu e engoliu todos eles, juntamente com as suas famílias. Por quê? Porque acharam que eles eram iguais a Moisés. Então não se ache contra o profeta de Deus. Isso não é bom para o profeta, é bom para a igreja. De que forma podemos vencer o inimigo de nossas almas? Como podemos derrotá-lo? Em quinto e último lugar, adore a Deus. Versículo 21 e 22 diz: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram... Amém? Irmãos, o louvor, além de ser uma adoração a Deus, ele também é uma arma de guerra poderosa. Enquanto louvamos a Deus, portais se abrem para Deus agir. E Ele começa a operar milagres ao nosso redor. Quando nós adoramos a Deus aqui, de maneira coletiva, nos nossos cultos, portais estão sendo abertos para que Deus haja onde Ele quer na nossa cidade, aonde Ele sabe que precisa da ação dEle. Porque enquanto nós louvamos, Deus pode agir em nosso favor. Josafá sabia muito bem disso, por isso ele enviou cantores à frente do povo, acessando assim a realidade espiritual. Através dos louvores, da adoração a Deus, se acessou a realidade espiritual. Quantas vezes em meio à guerra, em meio a alguma tribulação, em meio a algum sofrimento, nós paramos de louvar a Deus? Quantas vezes, por causa de perseguição, nós paramos de adorar a Deus e deixamos de abrir portais na nossa vida para que Deus haja? E abrimos brecha para o diabo livremente na nossa vida. Quantos estão padecendo porque chegam atrasados no culto e não adoram? E aí as mulheres continuam de pé em suas vidas. Só porque música, ainda não entenderam a profundidade de estar aqui adorando a Deus. Não são apenas músicas, é adoração, é louvor. É você estar diante do Deus Todo-Poderoso. Cantores venceram a guerra de Josafá. Cantores venceram o exército de Moabe e os amonitas com adoração. Sabe quem lutou na guerra? Não foram os israelitas, foram os anjos de Deus que lutaram por eles. Foram os anjos de Deus que foram à frente do povo. Porque quando nós adoramos a Deus, quem luta por nós são os anjos, são os seres celestiais que vão à nossa frente. Nós não precisamos lutar, porque o Senhor peleja por nós. Então, irmão, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora, né, de todos os problemas que você pode estar passando, não pare de adorar a Deus. Não pare de buscar a presença de Deus. Aí que você vai buscar mais. Aí que você vai adorar mais. Aí que você vai cantar mais louvores a Deus ainda. Porque os portais vão se abrir para que Deus haja na sua vida. Porque o exército celestial vai à sua frente e vai vencer a sua guerra por você. Irmãos, nós só não vencemos mais guerras porque nós não colocamos em prática a palavra de Deus.
Nós não vencemos mais, porque nós ainda estamos parados, quando nós deveríamos estar avançando. Nós só não ganhamos mais vidas nessa cidade, porque nós ainda não avançamos contra as portas do inferno. Porque Deus já nos deu boa esperança. Deus já nos deu, amém? Deus já nos deu boa esperança, irmãos. É só a gente avançar. Que as vidas que estão lá, que são hoje ainda do diabo, elas já foram prometidas a Deus e por Deus. Agora cabe a nós irmos lá, avançar, arrombar a porta do inferno e trazer aquelas almas para cá. Nós precisamos buscar isso, irmãos, com fervor. Buscar realmente com as nossas vidas. Parar de pensar em nós mesmos e pensarmos no reino de Deus. Parar de pensar em nós mesmos, a nossa própria vidinha, e começarmos a nos colocar realmente a serviço do Senhor. Realmente a serviço do reino. Abacuque 3, 17 a 18 diz o que, irmãos? Abacuque tinha algum motivo para adorar a Deus? Abacuque, nessa época aqui, ele não tinha motivo nenhum para adorar a Deus. Israel estava passando um dos piores dias da sua história. Mas ele diz: ainda assim, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Ele não falou que ele ia murmurar, ele não falou que ele ia reclamar, ele falou que ia dar graças a Deus, que ele louvaria a Deus. Salmo 71, 13, 14 diz: que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam, que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Irmãos, quando adoramos a Deus, os céus se abrem. Quando adoramos a Deus, o inferno estremece. Quando adoramos a Deus, as doenças são curadas. Quando adoramos a Deus, o ânimo invade o nosso coração. Quando adoramos a Deus, a alegria do Senhor nos fortalece. Quando adoramos a Deus, os céus descem sobre nós. Quando adoramos a Deus, o inimigo vem ao chão. A adoração é uma arma poderosíssima. Quem adora, adora porque crê. Quem adora a Deus, adora porque crê. E quem crê, vê os céus se abrirem. Quem crê, vê os céus abertos. E quando os céus se abrem, a glória de Deus desce. E quando a glória de Deus desce, milagres acontecem. E o inimigo é derrotado. E você é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Você recebe isso? Irmão, irmã, se o Espírito Santo não estiver neste lugar, nada aqui faz sentido. Se Jesus não estiver aqui nesse lugar, nada aqui tem valor. Quando você entrar por aquelas portas, entre com ações de graças, entre com louvor, entre com adoração, venha para este lugar para adorar. Venha neste lugar para exaltar a Deus. Venha para este lugar porque você entende, porque você crê que há uma presença aqui que precisa ser reverenciada, que precisa ser adorada, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Não entre nesse lugar como se fosse um lugar qualquer, porque não é um lugar qualquer. E não por causa das paredes, não porque é um templo, mas por causa da presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Então não haja aqui como se aqui fosse um clube, como se aqui fosse qualquer outro lugar. Aqui é a casa de Deus. Aqui é consagrado a Deus. Então reverencie aquele que está aqui, amém? João 11:40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?
Jesus falando com Maria e Marta lá na ressurreição de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Então creia. Se você crer, você verá a glória de Deus. Irmãos, nós podemos viver coisas sobrenaturais. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos viver coisas espirituais. Nós queremos viver, amém? Nós precisamos viver coisas sobrenaturais. Mas para isso a gente precisa entender por que nós estamos aqui. Josafá entendeu que a adoração a Deus não era o exército que ia ganhar a guerra, mas era a adoração a Deus. Não precisou mover um soldado se mover sequer, levantar uma espadinha sequer, porque o exército celestial venceu aquela guerra por Josafá, pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Concluindo, 24 a 30, o versículo, amém? Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avistava o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Iberaca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje ele é chamado Vale de Iberaca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Deus deu a vitória a Josafá. Você quer vencer o inimigo da sua vida? Então lembre-se das promessas de Deus. Olhe firmemente para o Senhor. Não esqueça, é Deus quem peleja por você, amém? Creia no Senhor e creia nos seus profetas. E adore a Deus, amém? Deus levantou Jesus para derrotar o inimigo. Ele é a promessa de Deus para nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos convida a olharmos para Ele e vermos que sempre Ele venceu Satanás. E porque Ele venceu, nós também podemos vencer, amém? Jesus luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos manda crer nele e crer naquele que o Espírito Santo levantou sobre nossas vidas para profetizar o melhor de Deus. Jesus é aquele que nos une ao Pai, porque quando Ele morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E por causa disso, nós podemos entrar na presença do Senhor com liberdade. Levante-se nessa noite, em nome de Jesus, e coloque o inimigo da sua vida para correr, amém?